Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amado ouvinte, quem lhe fala é uma testemunha do poder de Deus. Sim, porque somente o poder de Deus poderia realizar este milagre em minha vida, o milagre do novo nascimento. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Neste momento em que falo, estou orando a Deus para que você experimente em sua vida o milagre do novo nascimento, assim como eu. As coisas velhas passaram. Aleluia! Mas gostaria de testemunhar um pouco sobre a minha experiência antes e depois que conheci e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Talvez a minha experiência possa ajudar a você que, como eu, conheceu as angústias do inferno, da incerteza de tudo, do desespero e da desesperança. Talvez você nunca tenha ouvido falar em mim, o que eu fui. Talvez você não tenha visto nenhum filme meu, nem tenha me visto pela televisão ou pelos jornais. Talvez você nunca tenha ouvido falar na atriz Darlene Glória. Mas tenho a certeza que você já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar em Jesus. Ele é uma figura popular, cantado em prosa e verso. Anda até pendurado nos crucifixos e estampado nas camisas dos jovens. Você conhece o seu nome, mas desconhece o seu poder. Você conhece o nome, mas desconhece o Filho de Deus, que tem poder para libertar. O Deus vivo, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu também era assim. Nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo chamada São José do Calçado. Nasci num lar cristão. Meus pais já eram crentes em Cristo quando eu nasci. Aprendi praticamente a ler na Bíblia. Era participante ativa dos trabalhos da igreja. Conhecia a religião, mas desconhecia o poder de Deus. Tinha vergonha de ser chamada crente. Me envergonhava de ser apontada como tal no colégio ou pelas pessoas. Gostava de Jesus, mas não era dele. Tinha revolta de não poder ser como as outras moças que podiam ir a bailes, se maquiar e ter liberdade para fazer o que quiser. Aos domingos, eu era obrigada a ir à igreja. Não podia ir aos clubes ou passear na praça como as outras moças da minha idade. Comecei a ficar revoltada. Gostava muito de cantar. Como eu gostava de cantar. Tinha facilidade para representar os papéis que me davam para decorar pelo Natal e outras festinhas da igreja. Eu era sempre lembrada para colaborar. Gostava de recitar. Mário Barreto França, o poeta evangélico, era o meu preferido. Sonhava em ser artista. Tinha vontade de ser famosa, ter meu retrato nas revistas, meu nome nas fachadas luminosas. Queria dar todo o conforto do mundo aos meus pais e meus 5 irmãos, que eram muito pobres. O mundo para mim era uma grande bola dourada. Eu era cheia de sonhos. Convenci meus pais a me deixarem cantar naquela radiozinha do interior. Aí começou minha carreira. Deixei Jesus. Aliás, eu nunca o tinha verdadeiramente seguido. Fui para o Rio de Janeiro cheia de esperança. Lutei muito. Tinha meu objetivo e nada me faria desistir. Em 16 anos de carreira, nunca tirei férias. Não podia parar. Vivia do meu trabalho e amava o meu trabalho. Fazia o que aparecia, não podia escolher o que representar. Se tinha de ficar nua num filme, eu ficava sem o menor constrangimento. Eu era uma profissional. Era paga para isso. Tinha loucura para me casar. Não conseguia acertar nunca. Sempre os homens se aproximavam de mim com outro objetivo. Comecei a me sentir frustrada neste sentido, mas esperava sinceramente que quando fosse famosa, rica, quando o sucesso chegasse, tudo ia mudar para mim. Eu diria: alma, descansa, come, bebe, folga. Ah, louca! Esta noite pedirão a tua alma e o que tens reservado para quem será? Tive 2 filhos, apesar de solteira. Era o meu orgulho. Era uma maneira de afrontar a sociedade, de agredir as pessoas.
As entrevistas que dava para as revistas, frisava sempre que era maravilhoso ser livre, que era bom ser uma mulher assumida na vida, que eu era feliz assim. Quanta mentira! À noite, no meu travesseiro, eu chorava de solidão. Comprava o amor de meus filhos com lindos e caros presentes. Eu não tinha tempo para eles. Quando não estava trabalhando, estava me divertindo. Amava a vida e tinha pavor da morte. Aliás, eu não gostava de pensar neste assunto. Com o pavor da morte e o grande vazio que sentia dentro de mim, comecei a beber. No princípio, aos poucos, socialmente. Até que o álcool se tornou uma necessidade incontrolável. Eu não conseguia viver sem ele. Em 1973, fui premiada como a melhor atriz brasileira. Neste mesmo ano, fui representar o Brasil no Festival de Cinema em Berlim, Alemanha. Nosso filme foi premiado com Urso de Prata, um dos melhores filmes do festival. Recebi muitas honrarias. Eu havia atingido meu objetivo. Mas olhando para trás, todo aquele sonho, tudo o que eu pensava conseguir com a fama, eu via que nada daquilo tinha a menor importância mais para mim. Eu era uma mulher triste, uma mulher vazia, uma mulher viciada. Eu era uma mulher destruída. O desprezo pelo mundo e pelas coisas tinham dominado meu coração. As pessoas eram como lixo para mim, difíceis de serem suportadas. À medida que me tornava famosa, tornava-me também supersticiosa. Tinha medo de tudo. Tinha medo de doença, medo de morrer, de ficar velha, de envelhecer sozinha, da minha carreira declinar. Na busca desenfreada para preencher o vazio que havia dentro de mim, me vi aos poucos envolvida com o espiritismo. Disseram que seria bom para mim, que lá a minha vida iria melhorar, que lá encontraria paz. Mas a paz não veio. Fiquei iludida 5 anos na macumba. Vivi alimentando os chamados caboclos, preto velhos, exus e pombagiras com comidas, bebidas, flores e sangue. Muitas vezes ia pelas madrugadas às encruzilhadas, cachoeiras e praias fazer entrega para os chamados guias. Mas em vez de melhorar, eu piorava mais e mais. Aconselharam-me o candomblé. Disseram que umbanda era coisa vulgar e imperfeita, que era necessário que eu fizesse obrigação para os orixás. Lá fui eu novamente tentar ser feliz. Fiz tudo o que mandaram. Dei tudo o que pediram. Então aí já não era somente o meu corpo prisioneiro do diabo como na umbanda. O candomblé aprisiona também a mente. Exigiam dinheiro cada vez mais. Fiz uma peça chamada O Trágico Fim de Maria Goiabada e não vi a cor do meu dinheiro. Tudo era para o centro, para a chamada mãe de santo. Eu era obrigada a mandar grandes somas em dinheiro. Era uma prisioneira deles. Quando quis sair de lá, não consegui. Ameaçaram minha vida, minha carreira, meus filhos. Diziam que se eu deixasse de alimentar meus guias, eu pagaria caro. Comecei a viver num regime de constante pavor. Morava no 11º andar de um prédio. Mandei gradear todo o apartamento. Tinha pavor de pensar que um de meus filhos pudesse ser jogado lá de cima pelos demônios. Sim, porque eu já havia descoberto que os guias eram demônios. O candomblé quase conseguiu destruir minha carreira tão duramente conquistada. E a minha vida também. Mas um dia Jesus levou uma de minhas irmãs para a eternidade. Chamava-se Elzira. Minha mãe tinha 6 filhos e todos se desviaram do evangelho. Jesus a preparou e a levou para si. Ela morreu. Esta morte falou profundamente ao meu coração. Eu amava muito minha irmã e não entendia por que Deus a tinha levado, ela que era tão fiel e pura, e tinha deixado viver a mim, viciada, triste, cansada, que vivia por viver, não me suicidava, porque conhecia o Evangelho e sabia da condenação eterna que teria. Esperava um milagre. Aliás, eu já não acreditava que Deus pudesse importar-se comigo. Eu não sabia que Ele me amava. Quando Elzira morreu, uma frase veio à minha cabeça.
O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isto martelava o meu cérebro. O salário do pecado é a morte. Uma semana depois deste golpe, perdi minha melhor amiga, Leila Diniz, colega de profissão, companheira de desespero, companheira da noite e dos pileques, companheira descrente do deboche e do palavrão. Éramos unidas. Odiávamos o mundo e as pessoas. Tudo era podre. Ela morreu. Foi demais para mim. Chorava agora 3 grandes amigas. Glauce Rocha, minha professora de arte, também já havia morrido há algum tempo. Foi outra coisa que me tocou profundamente, pois eu vi a morte chegando. Que solidão! E a frase martelava minha mente. O salário do pecado é a morte. Comecei a ver a morte de perto. Conheci o tóxico. O álcool era pouco. Criava para mim mesma um mundo onde ninguém penetrava. Eu estava só. Fui parar 2 vezes em hospital de loucos. Andei pelo vale da sombra da morte. Numa dessas crises estava filmando em São Paulo, hospedada no melhor hotel, atriz super premiada. E, no entanto, certa noite vi passar uma barata. Tive inveja dela. Ela não sofria, não tinha dores, não precisava de comprimidos para dormir como eu, nem de um drink para aguentar o dia, nem de um cigarro de maconha para tentar ser feliz. Ela não tinha filhos, não estava longe deles. Eu não sabia que a mão do Senhor estava sobre mim. Mas depois da morte da minha irmã, algo sobrenatural aconteceu com a minha mãe. Jesus a batizou com o Espírito Santo. Depois dessa bênção, minha mãe mudou. Mudou muito. Antes ela era uma cristã muito frágil e tímida, tinha mania de doença. Quantas vezes de madrugada ela me acordava sem motivo para procurar médico para atender meus filhos que ela ajudava a criar. Eu brigava com ela, às vezes debochava mesmo da sua falta de fé. Eu dizia: mamãe, eu não sou crente como a senhora, mas tenho mais fé. Onde está seu Jesus? De repente, ela já não era mais uma mulher medrosa, mas forte e alegre. Não temia mais as enfermidades, mas as repreendia em nome de Jesus. Eu via aquela mudança e pensava que ela tinha enlouquecido de vez, que tinha virado fanática. Ah, santo fanatismo! Pois foi assim, e somente assim, que eu vim para Jesus. Somente um poder sobrenatural podia me tirar do inferno onde eu estava, pois laços de morte me cercavam e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em grande tribulação e tristeza. Eu não criei nada, mas mamãe estava orando com o rosto no chão a Jesus por seus filhos. E o Senhor começou a salvar um a um, até chegar minha vez. Ela começou a falar deste poder para mim. Resolvi confessar tudo. Eu disse: mamãe, estou prisioneira do candomblé. Ela disse: Jesus liberta. Eu disse: os guias vão me matar. Ela disse: não. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse: tenho todos os vícios. Ela disse: Jesus te ama, Jesus te liberta. Eu disse: estou doente. Ela disse: Jesus te cura. Eu disse: mamãe, eu estou morta. Ela disse: você pode nascer de novo. Desci aquele porão daquela igreja evangélica no dia 26 de agosto de 1974, mais por curiosidade. Estava acostumado ao chegar aos lugares a ser alvo de todas as atenções, mas naquele lugar as pessoas muito simples pareciam estar ligadas somente em Deus, falando alto, glória a Deus, aleluia, cantando hinos, e alguém na frente falava do amor de Jesus. Eu ouvi aquela mensagem, mas tudo aquilo estava distante demais para mim. A certa altura do culto, começaram a cantar com muito entusiasmo um hino que dizia: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Naquele exato momento, uma coisa nova começou a surgir dentro de mim. Uma esperança, pensei. Quem sabe pode haver uma saída para mim, uma resposta para as minhas incertezas.
um alívio para as minhas dores. Quem sabe Jesus tem poder mesmo para me libertar da angústia, da amargura, do nojo, do medo? Será que Jesus me aceitaria a mim tão solitária e tão pecadora? Disse Jesus: vinde a mim vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele exato momento perguntava a mim mesma se Deus me aceitaria assim como eu estava. Mas na verdade era Jesus quem perguntava dentro de mim se eu o queria aceitar como meu Salvador, o meu libertador, o meu único Deus. Quando compreendi que Deus me amava e me chamava para si, não mais resisti. Num desabafo profundo, numa rendição total, abri meu coração e me entreguei sem reservas. As lágrimas brotavam dos meus olhos. Elas vinham dentro da alma, expressando um arrependimento profundo. Era o meu encontro com o Pai. A filha pródiga, a filha indigna, porém muito amada, voltava aos braços do Pai. Quando eu criei em Cristo, Ele entrou dentro de mim e uma grande alegria inundou o meu coração. Saiu toda a tristeza, toda a angústia, toda a revolta, e a paz do Senhor, a esperança e a fé me dominaram. Jesus me libertou. Aleluia! Eu que carregava um pesado fardo, como se uma grande carga estivesse sobre as minhas costas, e tinha palpitação no coração como se fosse cardíaca, recebi instantaneamente completo e imediato alívio. Fiquei leve como uma pluma. Ai, que experiência maravilhosa, que coisa gloriosa é o milagre do novo nascimento. Eu dizia: Jesus, eu não gostaria que essa alegria saísse jamais do meu coração. E esta alegria nunca mais saiu. Naquela noite fui para casa uma nova criatura. Darlene Glória havia morrido. Nascia Helena, serva de Jesus. Daquela noite em diante, não precisava mais de comprimidos para dormir, nem de um copo para me iludir, nem de um cigarro de maconha para criar um mundo imaginário. Eu era uma mulher feliz, finalmente livre, como diz a palavra de Deus. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo aquilo que eu tinha antes não era nada perto do tesouro que eu possuía agora. Eu tinha Jesus, eu pertencia a Ele, tinha agora a certeza da minha salvação. Amado ouvinte, você ouviu a minha experiência e você precisa também imensamente de Jesus. Talvez você não tenha cometido os mesmos erros que eu, mas também é um pecador e precisa muito de Jesus. Eu quero nesse instante que você vá comigo em pensamento ao Calvário. Há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré derramava o sangue para a purificação do meu e seu pecado, desta forma destruindo a separação entre nós e o Pai. A angústia que você sente é causada pela separação de Deus. Não basta professar uma religião ou justificar-se perante a própria consciência. É necessária uma completa fé em Cristo como capaz de salvar a sua alma. Se você deseja receber a Cristo como seu Salvador, ore comigo, repetindo as mesmas palavras que eu disser. Meu Pai, eu estava longe, mas agora me chego a Ti. Perdoa os meus pecados. Salva minha alma. Entra em mim e dirija a minha vida, porque pertenço a Ti. Ajuda-me, Senhor, a andar sempre contigo. Muito obrigado pelo Teu amor para comigo. Em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor a todo que nele crê. A paz do Senhor para mim, para você. Ao que nele confia, a paz do Senhor. Para quem tem amor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A todos que o buscam, a paz do Senhor, que vem com a presença do meu Salvador. É um gozo infinito, uma bênção sem par, poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A todos que o buscam, a paz do Senhor, que vem com a presença do meu Salvador. É um gozo infinito, uma bênção sem par, poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor. Poder desfrutar da paz do Senhor, da paz do Senhor. Estou no caminho ao lar da glória. Estou no caminho ao lar da glória. Estou no caminho, estou no caminho, estou no caminho ao lar da glória. Não há tristeza lá do outro lado, não há tristeza, não lá do outro lado, não há tristeza, não há tristeza, não há tristeza lá do outro lado. Só alegria lá do outro lado, só alegria lá do outro lado, sim. Só alegria, só alegria, só alegria lá do outro lado. Verei Jesus quando eu chegar, verei Jesus quando eu chegar. Verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus quando eu chegar. Estou no caminho ao lar da glória. Não há tristeza lá do outro lado, não. Só alegria, só alegria. Verei Jesus quando eu chegar. Não há tristeza, só alegria. Verei Jesus quando eu chegar. Não há tristeza, só alegria. Verei Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura na mão de Deus